Quinta-feira, 3 de julho de 2025, você confere no seu Rede Alto Tietê News. Atualizações do julgamento de Pediri, a morte de Diogo Jota do Liverpool e as notícias da região. Está no ar o seu jornal. Eu começo o jornal hoje falando sobre o rapper Pediri, que ele foi condenado e considerado culpado pelo crime de transporte com fins de prostituição após quase 2 meses de julgamento nos Estados Unidos. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Ele foi absolvido das acusações mais graves, como tráfico sexual e conspiração para extorsão. Na verdade, ele estava tendo várias condenações que ele poderia, ter. E dessas, somente 2, acabou tendo essa condenação. A decisão foi anunciada nessa quarta em Nova York. Diri havia sido preso em setembro após investigações que incluíram a divulgação de um vídeo em que ele aparece agredindo sua ex-namorada, Cassie Ventura, em um hotel. O júri entendeu que ele não forçou as mulheres a participarem dos encontros sexuais e que não comandava uma quadrilha criminosa. Mesmo com a condenação, Diri comemorou na corte, considerando o resultado positivo diante das graves acusações. Tanto que até naqueles esboços, nos desenhos que são feitos e divulgados nos jornais e nas redes sociais, mostra Diri, após a fala do juiz, esboçando ali um leve sorriso. Diante de uma prisão perpétua, ele pegar 2 de 10 anos, vamos ver o que isso vai dar ainda, hein? Ainda falando do exterior, olha, um avião de paraquedismo com 15 pessoas a bordo saiu da pista e caiu em uma área de mata no aeroporto de Cross Keys, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, na noite de quarta. O piloto relatou problemas no motor durante a subida e tentou retornar para pousar, mas não conseguiu. 14 pessoas foram levadas a hospitais, 3 delas em estado crítico, segundo as autoridades. Os passageiros tiveram ferimentos leves e graves e alguns foram descontaminados por estarem cobertos de combustível de aviação. A aeronave, um Cessna 28B, era alugada por um centro de paraquedismo local e já havia se envolvido num acidente em 2023, quando o trem de pouso quebrou por erro do piloto. Investigações estão sendo feitas pela polícia local, pelo Ministério Público do Condado, pela FAA e pelo NTSB, que deve apontar as causas do acidente. A aeronave será removida, os contaminantes do solo serão limpos após a conclusão dos trabalhos. Agora vamos vir para o Brasil. Olha, a Michele Bolsonaro está confirmada no grande encontro do PL Mulher Nacional, Juntas Transformando o Brasil, que acontece nesse sábado, dia 5, em Guarulhos, na Grande São Paulo. O evento será realizado no Espaço Inter e deve reunir cerca de 3.000 participantes, incluindo lideranças do Partido Liberal de todo o país. O objetivo é traçar metas e estratégias para fortalecer mandatos atuais e futuras candidatos às eleições de 2026. A presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, a deputada federal Rosana Vale, será anfitriã do encontro, que também terá a presença da vice-presidente nacional do PL Mulher, Priscila Costa, e da secretária nacional, Ana Munhoz. A proposta é incentivar o empoderamento feminino na política e fortalecer a base da direita no Brasil. Agora, um caso de polícia. Um homem de 59 anos foi esfaqueado após finalizar uma obra numa residência no Parque Rodrigo Barreto, em Arujá. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o caso aconteceu na segunda, dia 30, durante uma discussão com o proprietário do imóvel que teria ficado insatisfeito com o resultado da reforma. A vítima foi chamada para conversar e durante o diálogo foi atingida com uma facada no lado esquerdo do corpo. Mesmo ferido, o homem contou que conteve o agressor e saiu em busca de atendimento médico. Ele foi medicado num pronto-socorro e o caso foi registrado como tentativa de homicídio na delegacia de Arujá. E no próximo bloco você confere mais notícias da região e tem o Desenrolando com Tamara Brat. Fica aí que já eu estou de volta. Com a chegada do frio, um gesto de solidariedade pode aquecer muitas vidas. A campanha do agasalho de Mogi das Cruzes já começou. São mais de 250 pontos de arrecadação por toda a cidade.
Doe roupas, meias e cobertores em bom estado para aqueles que mais precisam, inclusive os pets. Acesse o site da Prefeitura ou o QR Code e participe. Neste inverno, a moda é doar. Prefeitura de Mogi das Cruzes. Mogi, cidade que abraça. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. Moradores de um condomínio de Mogi das Cruzes flagraram um racha na Avenida Valdemar Costa Filho, no Mogilar. Nas imagens registradas na segunda, 2 carros brancos aparecem lado a lado antes de acelerarem em alta velocidade, enquanto uma moto passa entre eles. A Prefeitura afirmou que vai intensificar o patrulhamento da Guarda Civil Municipal e estuda implantar monitoramento na região. A Polícia Militar apura o caso e moradores relatam que a prática é constante durante a noite e madrugada. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, o racha é crime com pena de até 3 anos de detenção, além de multa e suspensão da CNH. Caso haja lesão ou morte, a pena pode chegar a 10 anos de prisão. A população pode denunciar pelos números 190 ou 153. Vamos falar das comemorações dos 193 anos de Santa Isabel. Elas já começam nesse sábado, dia 5 de julho. A programação inclui shows gratuitos com artistas nacionais, como Ana Castela, Murilo Ruff, Daniel e Luan Pereira, além de praça de alimentação e espaço para crianças. O evento, chamado de Santa Isabel Rodeio Fest, vai até o dia 13 com atrações em diversos pontos da cidade. A abertura terá cavalgada e show do Luan Pereira no terminal urbano, na Avenida Prefeito José Raimundo Lobo, no Recanto do Céu. O aniversário da cidade, celebrado em 10 de julho, terá um ato cívico na Praça Fernando Lopes, na Avenida da República, no centro. Agora, vamos ver como vai ficar o tempo aí para sexta-feira. O pessoal de Santa Isabel vai até se preparando, né? Você que é da região também. Uma semana com as temperaturas caindo cada vez mais, Suzano pode ter chuva fraca com temperaturas entre 11 e 16 graus. Já em Mogi, a mínima é de 9 e a máxima é de 17. Na região toda, muito frio. Tamara Bracho fala hoje sobre o lado sombrio do signo de Touro. Ela deu o início aí aos lados sombrios da semana passada e hoje ela vai continuar com Touro. Tamara, conta pra gente. Oi, Manu, tudo bem? Olha, estamos de volta nessa semana, dando sequência nos signos aqui no Desenrolando. E, claro, dando aí aquela ênfase no lado sombrio de cada um. Hoje nós vamos falar sobre o lado sombrio, sabe de quem? Dos taurinos. Touro é teimoso, possessivo e extremamente apegado às pessoas, às coisas e principalmente, sabe o quê? A sua zona de conforto. Odeia mudanças, detesta ser pressionado. E quando decide não ceder, aí vira uma verdadeira muralha emocional. É ciumento, sim, protetor e se sente dono do que ama e de quem ama. Se tentar forçar uma situação, ele simplesmente se fecha, trava e fica ali, parado, igual um touro mesmo, firme, forte e sem sair do lugar. Mas a gente sabe que quem tem touro na vida tem tudo, porque os taurinos são, talvez, quiçá, um dos melhores signos do zodíaco. É que eu sou suspeita, porque eu sou capricorniana. Mas são, sim, um dos mais leais. Bom, semana que vem eu estou de volta para nós falarmos sobre o lado sombrio de Gêmeos. Misericórdia. Senta que semana que vem eu estou de volta. Tchau. E no próximo bloco você fica sabendo de tudo sobre os jogos do Mundial que acontece nesse final de semana. Já já eu estou de volta com o Lucas e seu Resenha na Rede. Agora
vou te mostrar algumas opções para você trocar o seu carro na Kia Vig. Começando pela Sportage, nova Sportage 1.6 Turbo com design inovador tecnológico, tá? Híbrido, 180 cavalos, 27 kg de torque, isento de rodízio, porta-malas generoso de 570 litros com acionamento eletrônico, versão única, exclusiva com acabamento de marca Premium. Teto solar duplo panorâmico com câmera 360. E nós temos também o Stonic 2025 SX, versão única com motor 1.0, 120 cavalos, híbrido, isento de rodízio, com números aproximadamente entre 12 e 17 na cidade e 18 e 24 na estrada. Porta-malas generoso de 325 litros. Bongo, utilitário nas versões com ou sem ar-condicionado. 2.5 turbo diesel, 130 cavalos, 4x4, tecnologia com taxas de menos poluentes e líder do segmento. Tem o seu usado? Traz, porque aqui você terá uma avaliação ótima. Inclusive, você pode fazer a entrada facilitada. Kia Vig, o movimento que inspira. Tempo. Pode significar alegrias, partidas, encontros. Em Arujá, 173 anos significam cuidado com as pessoas e atenção para quem mais precisa. Também significa proteger quem amamos e o lugar onde vivemos, seja espalhando novas sementes, preparando a terra ou recarregando as energias. Aqui, tempo também significa acolher, se desafiar e, claro, celebrar. Arujá, 173 anos, tempo de novas conquistas. E se o Rede Alto GT News está de volta, você já sabe, quinta-feira é dia do seu Resenha na Rede. E aí, Lucas, tudo bem? Tudo certo, Manu? Vamos atualizar o pessoal do Mundial de Clubes? Vamos tá falar funilando, que, ó, né? Copa do Mundo de Clubes já tá daquele jeito, chegando nas quartas de final agora. Tivemos 2 dias sem jogos, o pessoal que tinha acostumado ali com o jogo todo dia, assim como nós, já sofreram um pouquinho, né? Mas nessa sexta-feira já começamos aí com a partida entre Fluminense e Al Hilal, que começa às 4 da tarde. E à noite... O que vai ter de gente no trabalho, pegando o celular para dar uma olhadinha, nossa... Mas à noite tem jogo para assistir, né? Que dá Exatamente, aí já mais tranquilo, não precisa dar aquela espiada no trabalho. Às 10 horas da noite teremos Palmeiras e Chelsea. Então os dois brasileiros, né, os dois representantes do Brasil entrando em campo nessa sexta para jogos aí que prometem ser muito difíceis, né? Sábado tem jogo também, né? Sim, a rodada continua no sábado, já começando cedinho, à 1 da tarde, com Paris Saint-Germain e Bayern de Munique. E depois, às 5, com Real Madrid e Borussia Dortmund. Ou seja, temos aí 2 reedições de finais de Champions League. Final lá de 2020 e a final recente agora de 2024. Nossa. Então, é só time gigante, né, Manu? Vamos falar dos jogos de sexta, né, dos brasileiros. Na sexta, às 4 da tarde, é o Fluminense e é o Hilal. Isso mesmo. O que você acha que vai dar? Olha, Manu, eu acho que apesar da força do Fluminense ter saído fortalecido daquele confronto que teve recentemente contra a Inter de Milão, o Al Hilal é uma equipe que tem muitos nomes que se destacavam na Europa. Sim. Então acredito que o Al Hilal consegue se classificar ali e avança para a semifinal. E você? Eu acho que vai dar Fluminense, não por ser o time brasileiro. O Al Hilal está muito bem e é o que se fala. É a junção de ótimos jogadores. Exatamente. Né? Mas o Fluminense é uma equipe que está ali concisa, tudo, há muito tempo, acredito que vai dar o Fluminense. Então, a partida é aquilo que a gente comentou muito também no jogo contra o City, que o Al Hilal é muito forte, né? Tem nomes ali que, por mais que alguns não conheçam, eram estrelas da Europa que eles conseguiram levar lá para o futebol da Arábia Saudita, e o Renato Gaúcho vai ter que fazer aquele jogo numa marcação excelente e um contra-ataque letal, que é mais ou menos o que a gente viu o Al Hilal fazendo contra o City, que era um time que conseguia se segurar ali na defesa. O Bono fez defesas absurdas nessa partida, e aí mataram no contra-ataque. Então o Fluminense vai ter que esperar muito dessa defesa,
né? O Inácio fez uma partida muito boa contra a Inter de Milão, e aí na frente o John Arias, o Cano vão ter que resolver, porque vai ser um jogo difícil. Acredito que vai ser um jogo que vai ser resolvido nos 90 minutos, não vai para... Sim. Nesse caso vai para os pênaltis direto ou tem a prorrogação também? Tem a prorrogação também, assim como foi nas oitavas de final. Agora, o jogo do Palmeiras, acho que vai cair até na prorrogação. Você acha? Eu acho. O último jogo entre Palmeiras e Chelsea realmente foi decidido na prorrogação. Aquela final do Mundial de Clubes, que teve gol do Kai Havertz de pênalti no final, tivemos gol do Veiga, né, de pênalti. Foi um jogo bem disputado, onde as equipes tiveram seus momentos, mas não era muita inspiração. O Lukaku, né, primeiro fez o gol de cabeça, depois o Palmeiras, num pênalti quase no apagar das luzes, conseguiu levar o jogo para a prorrogação, mas nessa partida em si, eu não sei não, viu? Porque o Palmeiras vem com 3 desfalques, Manu. Sim. E desfalques na defesa. Não vão poder contar com o Murilo, que se lesionou, o zagueiro titularíssimo da equipe, se lesionou contra o Inter Miami, e também não vão contar com o Piquerez, lateral esquerdo, e o Gustavo Gomes, zagueiro também, que os dois foram suspensos por conta de cartões amarelos. Se de pegar cartão, o jogador acaba esquecendo, tanto que pode prejudicar. Às vezes uma falta boba, alguma coisa, pode prejudicar e aí é desfalque para o próximo jogo. Exatamente. Chelsea é um time forte, vai dar trabalho. O Abel Ferreira, ele trabalha muito bem com o banco, né? Assim, ele consegue... Mas são jogadores importantes aí. Exato. Vamos ver como é que vai ficar. Acredito que esse vai para a prorrogação. Pode ser que o Palmeiras passe? Pode, mas o Palmeiras foi um time muito bom, mas que desde o começo ele não estava tão firme como às vezes no Brasileirão ele é. Não conseguiu ser tão consistente, né? Deu chances pro azar ali. Contra o Porto não conseguiu fazer gol. Sim. Contra o Al-Ahly fez um primeiro tempo muito ruim e aí depois conseguiu definir a partida. Já no terceiro jogo contra o Inter Miami, saiu perdendo, levando um susto, né, 2-0, e aí contou com o banco de reservas brilhando para fazer os gols de empate, né, o 2-2. Ia falar 2-0, mas na segunda etapa. Já contra o Botafogo foi um jogo que, apesar de pressionar, também não conseguia marcar. E aí contou com o Paulinho mais uma vez, num lance individual, resolvendo a partida na prorrogação. Mas contra o Chelsea, é bom abrir o olho, porque o Flamengo fazia um jogo muito interessante ali no começo, tomou um gol de contra-ataque do Pedro Neto, e aí depois, na segunda etapa, é verdade, o Flamengo foi para cima, mas ali também teve que contar com a sorte, umas bolas sobradas, para poder fazer seus gols, né? Aproveitar muito bem as chances contra o Chelsea. Foi letal. Então é isso que o Palmeiras precisa fazer. Mas, ter aquela atenção e aí... Você acha que vai dar Chelsea ou Palmeiras? Eu acho que dá Chelsea. Uma coisa que eu esqueci de mencionar, Manu, é que além dos desfalques do Palmeiras, tem reforço no Chelsea. O atacante João Pedro, inclusive, já foi convocado para a seleção brasileira algumas vezes, foi anunciado pelos Blues nessa semana, já está disponível para ser usado nessa partida. Então, um jogador para ficar de olho, o brasileiro vinha se destacando já no futebol inglês, passou pelo Watford, agora recentemente estava no Brighton, é um jogador que conseguiu crescer lá, tem só 23 anos, e aí chega para o Chelsea já para reforçar o setor ofensivo. Então, é mais uma dor de cabeça para o Abel Ferreira. Vamos ver o que vai dar. Eu tô até torcendo para o Palmeiras, mas eu tô ali achando que pode ser que dê Chelsea, mas assim, agora eu vou pegar meu lado brasileiro e vou pôr a torcida aí pro Palmeiras, vamos ver o que vai dar. Agora no sábado tem Real Madrid e Borussia. Isso. Acredito que vai dar Real Madrid. Eu também acredito que passa o Real Madrid. O Borussia Dortmund teve uma temporada de muitos altos e baixos, teve um fim de temporada interessante, conseguiu encaixar ali 5 jogos em sequência vencendo, mas não é aquele futebol vistoso, aquele futebol que envolve, né? A gente viu sofrendo muito contra o Fluminense, praticamente, ou melhor, principalmente nesse Mundial. Fez um resultado magro ali na fase de grupos ainda, contra o Mamelodi Sundowns, e aí depois venceu o Hyundai, venceu curto ali o Hyundai e aí goleou o Sundowns, mas é o Real Madrid, né? É, o Real Madrid. Agora, o jogo que vai ser até mais cedo, né, à 13h, que é do PSG e do... Bayern de Munique. Isso. Eu acho que vai dar PSG. Olha, Manu, esse eu confesso que eu tô mais em cima do muro. Apesar assim, do Bayern de Munique tá jogando pra caramba.
Sim. O PSG eu tô sentindo mais firmeza. A gente vai assistindo jogos, mesmo que não são os jogos, às vezes, os brasileiros jogando, a gente gosta de assistir para saber, né? Eu sinto mais firmeza no PSG. Apesar de ter perdido ali do Botafogo, Sim. tudo, mais consistência, não sei. Então, acho que vai dar PSG. Olha, para não falar que fiquei em cima do muro, eu acho que tá num 60-40, vai, esse jogo. Paris Saint-Germain ali com 60, o Bayern com 40, mas não, mas vai ser um jogo legal. Exatamente, promete muito, porque o Bayern é aquela equipe equilibrada, a gente sabe da letalidade que o Bayern tem, eu comentei isso na segunda-feira por conta do jogo contra o Flamengo, então qualquer erro pode ser fatal, mas o Paris Saint-Germain, se tiver um dia inspirado, vai ser muito difícil de segurar. São talentos nas duas pontas do campo ali, o Kvara de um lado, Dembélé do outro, tem outros jovens como o Barcola, o Doué, então são jogadores muito interessantes, principalmente nesse setor ofensivo. Meio campo, tem ali os portugueses, né, o João Neves, o Vitinha, que vem dando aquele motorzinho no time daquela liga. Sim. E uma defesa também que, além de ser muito forte, é muito rápida, muito ágil. E aí, o Bayern de Munique vai ter que se ligar, porque vai ser um confronto que promete. Vai. E pra gente sobe um espetáculo legal de assistir. Exatamente. Né? A gente fica na torcida por bons jogos, né? Porque já está acabando o Mundial. Já. Então, passando aí esses confrontos, teremos as semifinais já na próxima terça e quarta-feira. Nossa, não vai dar tempo de descansar muito, já vai ter assim. E assim, só para o pessoal já entender o chaveamento, o vencedor de Fluminense e Al Hilal pega o vencedor de Palmeiras e Chelsea. Sim. Do outro lado, o vencedor de Paris Saint-Germain e Bayern de Munique enfrenta quem vencer ali o jogo entre Real Madrid e Borussia Dortmund. Nossa, então assim, terça e quarta também aguarda. Na segunda-feira a gente então vai ter muito o que comentar nessa parte, porque vão ter acontecido os jogos e aí assim, a gente vai dar aqueles comentários e preparar o pessoal para terça e para quarta-feira. Já vamos ter o confronto, né? Quem vai jogar com quem, tranquilo, quem vai estar vai dar tchau aí. Exato. Vamos ver, né? Essa edição que foi inaugural e deu bastante certo, principalmente no Brasil, né? Eu acredito que os times estão muito bem, assim, fala-se, os europeus reclamam, não estavam dando tanta atenção, mas olha, o povo perde e não gosta não. Exatamente, a gente viu crise sendo instaurada no Porto, depois de uma campanha ruim no Mundial, crise na Inter de Milão, depois também da eliminação para o Fluminense, então é aquilo, os caras falam que não ligam tanto, falam que estão jogando obrigados ali por conta do calendário, já depois de uma temporada difícil na Europa, mas quando perde, a situação é outra, né? As pessoas comparam o Mundial de Clubes com a Copa do Mundo. Ficou assim, mais ou menos, né? Parecido. Exato. Diferente, assim, a Copa do Mundo pega os jogadores nativos dos seus países mesmo. Sim. E existe um preparo próprio só para aquela competição. A gente tem uma estrutura muito legal, a gente assiste os times como estão, né? Tem como torcer para o seu time de coração, mas você tem em contrapartida aquela puxada a mais dos jogadores, se exige mais dos jogadores que estão vindo de competições nos seus países. Então, essa primeira competição vai servir, às vezes, até para arrumar daqui 4 anos, como a gente pode pensar aí o que fazer, o período que vai ser feito, a gente vai ver como é que vai ficar, né? Exatamente, Manu. Então, a gente fica na torcida, ficamos esperando. Será que teremos brasileiros nas semifinais? Vamos Só ver. Na segunda-feira a gente atualiza. Bom, antes de finalizar, a gente tem uma notícia não tão legal para a gente passar para o pessoal, Manu. né? Um falecimento aí no mundo do futebol, né? Exatamente. O mundo do futebol, nessa quinta-feira, lamenta a morte do atacante Diogo Jota, do Liverpool e da seleção de Portugal, vítima de um acidente de carro ainda nessa madrugada. Ele estava acompanhado do irmão, André Silva, jogador do Penafiel, que também acabou morrendo no local. Segundo a Guarda Civil Espanhola, o carro em que eles estavam, uma Lamborghini, saiu da pista e pegou fogo em trecho isolado da rodovia, na região de Zamora, na Espanha. Os bombeiros foram acionados por conta das chamas que se alastraram para a vegetação próxima. A polícia ainda investiga as causas do acidente e a hipótese é de que um pneu furado tenha contribuído e está sendo analisado nesse caso. Diogo Jota foi campeão da Premier League pelo Liverpool e da Nations League com a seleção portuguesa nessa última temporada. Ele deixa esposa, com quem se casou há apenas 11 dias, e deixa também 3 filhos. Nossa, situação triste.
assim, hoje a gente acordou já com essa notícia, Exatamente. né? Porque como aconteceu de madrugada, um jogador de destaque tinha se casado há pouquíssimo tempo e acabou sendo ele e o irmão, né? Assim, Exatamente. vamos ver o que foi a causa, se foi realmente isso, né? Para o carro ter pegado fogo, assim, pode ser que tenha sido o pneu mesmo, mas a gente vai acompanhar, até trazer alguma atualização na segunda-feira, se tiver, Sim. né? Muito triste para o futebol aí e uma pessoa nova que tinha muito aí pela frente, né? Exatamente, muito difícil também para a família, né? Perde Com logo certeza. 2 membros de uma vez, 2 jovens, 2 atletas e uma perda significativa para o futebol em si. Eu, como acompanho bastante Premier League, pude acompanhar todo esse período do Jota na equipe do Liverpool. Então, um jogador que chegou lá em 2020, fez gols importantes, marcou pela última vez na carreira, na vida, no dia 3 de abril, um jogo importante para a equipe justamente nessa busca pelo título inglês. Então, a gente até brinca com pessoas próximas que quando a gente vê casos assim de jogadores de grande nome, jogadores que têm um destaque no cenário internacional, parece que é alguém ali que está próximo de você que está indo, né? Então, se para a gente já é uma situação difícil, imagina para quem está ali convivendo e principalmente para a esposa, para os filhos do jogador. Então, Com certeza. a gente espera, né, que é difícil encontrar palavras nesse momento, mas que eles possam ser confortados, que o Liverpool também consiga abraçar essa família, né? Isso Porque, mesmo. querendo ou não, é uma perda muito grande, não só no âmbito esportivo, antes fosse só algo relacionado ao futebol, a gente falando aqui de uma lesão, mas uma morte, vidas, é realmente uma coisa trágica. Isso mesmo. E a Rede Alto Tietê deixa suas condolências a familiares e amigos.